Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um PMR ao vivo agora. Com vocês, a mesa está incompleta. Tivemos algum probleminha com o Caio. Depois, no próximo encontro, ele conta pra gente o que está acontecendo. E vamos para mais uma livezinha. Hoje no episódio, a gente vai falar sobre síndrome do intestino irritável. Foi um pedido aí que a galera mandou para mim. E eu postei aqui, né? Comuniquei aqui o pessoal da mesa para ver se era um tema interessante. E a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso. Então, você que está assistindo e tem a síndrome do intestino irritável, a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas, etc. Se você tem, ou se você conhece alguém que tenha, né, problemas com o intestino irritável, já compartilhe essa live com a pessoa, chama aí ela para assistir com você, tá? E se você está assistindo a reprise, né, saiba que esse vídeo também é importante para você entender como que funciona a doença e como que você pode tratar a doença em si. Tá? Quem compõe a mesa hoje comigo é o Roy e a Sâmia, tá? Então, o Roy com a hipnose e a Sâmia com a nutrição, tá? Então, a gente vai dar uma comentada, né, explicar como funciona o nosso tratamento, as nossas percepções, né, da nutrição e da hipnose e a medicina oriental. Lembrando que tudo que a gente trazer aqui não deve ser levado como uma verdade absoluta, e sim são as nossas percepções, e que você, se você tem, né, a síndrome do intestino irritável, você deve procurar, né, vários profissionais para entender melhor o teu caso, né, porque nem sempre um caso é igual para todo mundo, tá bom? Então, evitem ficar no Google aí, tentando caçar os sintomas e etc. Beleza? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Se você tem alguma dúvida, já manda aí no chat, eu estou de olho aqui no chat, então, qualquer coisa eu passo aqui na mesa. E a síndrome do intestino irritável, vocês vão ver que tem uma sigla, né? É o SII. Então, provavelmente vocês podem encontrar como síndrome do intestino irritável ou o SII. E o que acontece? Digamos que ele é um distúrbio bem comum, tá? Mas segundo aí dados, pode ter vários sintomas, né? Então, um dos sintomas mais comuns é que a pessoa vai sentir uma dor leve e contínua, né, na região do abdômen, pode sentir cólica e que pode melhorar quando a pessoa defeca. Tá? A pessoa também que sofre com síndrome do intestino irritável pode ter a sensação de que o abdômen está inchado ou distendido, pode ter ou constipação ou diarreia, tá? E aí pode ter alteração na textura das fezes, cor, se fica mais dura, etc. Pode ter a sensação de muco, né, uma fezes mais pegajosa, que aí entra na questão energética, que eu vou comentar depois. Mas geralmente está ligado com cólica, tá? Aí, geralmente, né? Aí depende muito da pessoa. E as causas, eu separei aqui as causas mais comuns, tá? Que aí a gente vai perguntar para a nossa Nutri aqui. O que eu achei de artigo? Refeições gordurosas, pode ter alguns, por exemplo, excesso de chocolate, café, chá, coisas artificiais, corantes, etc. Aí depois você corrige a gente. Refeições muito grandes e muito tempo sem comer e come que nem um búfalo. Tá? Então fica muito um tempo sem comer e depois come que nem um búfalo, pode dar a síndrome do intestino irritável. Pode ser uma possível causa, na verdade. Tá? Além das emoções, que o Roy vai comentar, quais são as emoções aqui que eu vi nos artigos que eu pesquisei? Estresse, ansiedade, depressão e medo. Tá? São esses aí as emoções mais comuns, segundo os artigos. Tá? Também tem as questões dos medicamentos. Muitos medicamentos podem dar essa síndrome. E também tem a questão dos hormônios. Aí talvez seja aí trabalhar com endócrino, né, para saber o que está acontecendo, tireoide, etc. Tá? Então isso é o quê? As causas principais, né, uma das possíveis causas para o síndrome do intestino irritável. E aí o tratamento, antes da gente iniciar a conversa, um dos tratamentos que traz, né, na medicina ocidental, tem alguns medicamentos, tá? Então, quais são esses medicamentos mais comuns, né? São anticolinérgicos, aí eu tenho que ler aqui, isso aqui não foi decorado. Medicamentos anticolinérgicos, medicamentos antidiarreicos, antibióticos, dependendo do caso, antidepressivos e probióticos. Outros tratamentos, né, que a gente vai conversar aqui, é o que a gente vai falar. Então, a medicina oriental, a hipnose e a regulação da nutrição, tá? Então, de bate-pronto, bem superficial, sobre a síndrome do intestino irritável, seria esses itens, tá? Então, vamos lá
para a mesa e vamos lá conversar agora sobre síndrome do intestino irritável na percepção da mesa. Só deixa eu beber minha água aqui. Quem quiser começar. É assim, ó, o que acontece? Eu já tive até paciente que chegou para mim falando, sou com síndrome do intestino irritável, tenho síndrome do intestino irritável. A questão é, primeiro, que o diagnóstico é muito difícil de fazer. Tudo parece síndrome do intestino irritável. Porque se prende o intestino, se solta o intestino, se dá gases, se não dá gases, se distende o abdômen, se não distende. Então, é muito sensível, assim, para fazer o diagnóstico, né? E não, é diferente de uma diabetes, que tem um exame que comprova que a glicemia está alterada, ou a pressão, que tem um exame também, enfim. Então, não tem um exame que comprove, são sinais e sintomas. Então, o profissional que vai avaliar, ele tem que ser muito sensível. A palavra não é sensível, mas ele tem que ter ele tem que ser sutil, sabe? Para poder pegar o que está acontecendo. E é meio que um diagnóstico de exclusão. Às vezes o paciente está com diarreia, mas não é uma síndrome do intestino irritável. Então tem que tomar muito cuidado. Mas qual que é o ponto? Tudo pode acontecer. Então, assim, que nem você falou, que solta de frente, que acontece tudo. A síndrome do intestino irritável nada mais é do que uma alteração da microbiota do intestino. Então, se o intestino ele muda a microbiota, pode acontecer, cada paciente vai ter um resultado diferente. Então, pode ser medicamento, pode ser emoções, pode ser da alimentação, pode ser N fatores. Então, a gente vai tirando um por vez. Você chegou a falar dos medicamentos. O probiótico é um que as pessoas acham que é simplesmente introduz o probiótico quando o paciente está com diarreia ou com o intestino preso e resolve os problemas. Não é assim. O probiótico, ele tem que... assim, ó, é a mesma coisa que você vai plantar sei lá, qualquer alimento num terreno que não está preparado. Então, se você jogar semente assim de qualquer jeito, você não vai conseguir fazer aquilo ali crescer. Ele vai até crescer, mas vai crescer meio torto. Então, precisa arrumar o paciente. Então, corrigir a questão da permeabilidade intestinal, que eu sempre falo isso aqui, que é aquela história de a gente tem uma rede do intestino e o intestino ele tá assim, a gente tem que fazer ele ficar bem fechado, essa peneira que a gente tem, para ele absorver o que a gente vai colocar de positivo e tirar o que é ruim. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque não é simplesmente colocar um probiótico. Então, a gente tem que fazer, são critérios de exclusão para síndrome do intestino irritável, né? Então, você vai tirando coisas que provavelmente a pessoa se expõe muito de alimentos, né? Eu vou falar do alimento porque é o que a gente pode. Eu não posso tirar o medicamento que o médico passou, né? Isso eu não posso fazer. Então, eu posso mexer com a minha parte. Se o paciente come, sei lá, pão todos os dias, e isso pode estar dando alguma distensão abdominal, é nisso que eu vou ter que dar uma corrigida. Não necessariamente eu vou tirar isso para sempre, né? Nunca mais a pessoa vai comer aquilo. Mas eu preciso tomar cuidado para tratar o intestino dela, para ele receber tanto o probiótico quanto as outras coisas que vão vir. A questão maior da síndrome do intestino irritável não é a diarreia, não é o intestino preso, não é. Esses são sintomas que você sente, você só sente. Mas o fato de você não estar absorvendo as vitaminas, os minerais do que você come, isso sim é um problema. Porque o paciente está lá achando que ele está arrasando, comendo super maravilhosamente bem, e ele não absorve nada daquilo, porque vai tudo embora, porque o intestino não está preparado para receber. Então, a gente tem que ter um olhar bem criterioso para o paciente na hora de tratar essa síndrome, né? Mas é aquela história, não adianta eu cuidar da alimentação dele ficar maravilhosa se o bonitinho não cuida das emoções. Porque se tá tudo bem, alimentação linda, tá tudo perfeito. O paciente vai lá e tem uma discussão, sei lá, com o irmão, com alguém da família, com alguém no trabalho, pode cair aí. A síndrome intestinal irritável pode dar um alerta aí. Então é muito relativo, a gente não pode culpar só a questão da alimentação. É claro que a alimentação tem um peso enorme, mas eu diria que, eu não sei a porcentagem de quanto eu diria, mas as emoções elas têm muito, muito a ver nessa questão. Então é isso que a gente tem que ter um olhar bem cuidadoso com o paciente. Mas essa parte da síndrome é isso. Primeiro é tratar o terreno para depois colocar o que o paciente vai absorver.
e ser criterioso. Gente, não é fácil diagnosticar síndrome do intestino irritável. Você tem que tirar tudo, até descobrir de fato que é isso. Então, é bem difícil, sabe? Então, a gente vai tratando os sintomas. Ah, tô com diarreia, vamos tratando. Ah, tô com intestino preso, a gente trata. E aí vai tratando e tratando até chegar nesse ponto de conseguir o médico fazer o diagnóstico. Mas é difícil. Mas é super possível, assim. É fácil de tratar. Se você descobre qual é o causador maior do problema. Só tem que ter paciência. Quando você falou no comecinho, seria o feeling do terapeuta que sente? Não. É um olhar criterioso para os sinais e sintomas que o paciente tem. Porque, assim, eu estava falando disso, inclusive, hoje. Ah, então tudo que me faz mal eu sou alérgico. Não, a questão foi essa, né, que a gente soltou hoje almoçando. Não, não é isso. E sim que tudo que você gosta muito, você geralmente se expõe muito àquele alimento, por exemplo. Então, quando a gente consome todo dia ou muitas vezes na semana a mesma coisa, o corpo pode entender isso como uma agressão. Então, assim, é um feeling nesse sentido, assim, de talvez pegar as emoções que ele vai soltando, porque assim, a gente não trata emoções, mas o paciente, às vezes, ele vai soltando umas coisas no meio da consulta. Ai, porque ontem seu dia foi tudo bem? Ah, então ontem foi complicado. Então, e aí você acha a tal da crise da síndrome. Então, a gente tem que ter um olhar criterioso no que o paciente fala, né? Então, é mais assim, e cuidadoso, porque pode ser qualquer coisa pode estar causando. Então, a gente tem que, e como no começo você vai tirando tudo até descobrir o que é, então ela é muito restrita, né? Então, a pessoa tem que estar realmente disposta a fazer. A minha paciente que chegou para mim falando que ela tinha síndrome do intestino irritável, eu apostaria que ela tem mesmo, né? Que ela não foi no médico para diagnosticar. Mas assim, eu tirei muita coisa dela, muita coisa. Tratamos o intestino e foi incluindo de novo as coisas. E aí ela não teve mais nada, nenhuma crise. Então, mas ela teve muita paciência, porque não é fácil. A gente tem que tirar muita coisa que você gosta de comer, de tomar, para depois ir colocando aos poucos e às vezes demora para colocar. Então, o paciente tem que ter paciência e realmente ele querer resolver o problema. Tem muita gente que convive com o problema porque é só uma dor de barriga e tá tudo bem, já tô acostumado. Então, é isso. O ponto é esse. Então, eu diria que é um cuidado maior na hora de ouvir a queixa do paciente, o sinal e o sintoma do paciente. Isso é ouro, né? O sinal e o sintoma é ouro. A gente tem que dar muito valor para isso quando o paciente fala. Então, a anamnese tem que ser muito bem feita. Porque se eu não perguntar, mas você dorme bem, ele talvez não me conte. E isso pode estar atrapalhando uma outra coisa que atrapalha outra coisa. E chega lá no intestino. Entendeu? Total, agora eu saquei. Na verdade, a minha pergunta, a pergunta de uma cliente fez na minha época, que eu atendi ela, que era se comia feijão ou repolho pode estimular isso aí. É real ou é fake isso aí? Depende. Se ela deixa de molho, se ela não deixa. Tem gente que pode, mesmo ficando, sei lá, 30, 90 horas de molho faz mal. Tem gente que não precisa nem deixar de molho e tá tudo bem. Então, é individualidade bioquímica. Cada um é cada um. Pode ser que para ela, sim, fosse um problema. Para ela fosse uma questão. Mas não necessariamente isso fosse o causador da síndrome de intestino irritável. Às vezes ela só tinha gases. Sim. E aí ela, né, achou esse nome no Google e É isso aí. diagnosticou. É muito comum. Vou pegar o gancho aí que você falou da parte emocional, né? Que normalmente é percebido que na verdade, as pessoas, quando elas são diagnosticadas com a síndrome do intestino irritável, aí, normalmente o que se percebe é que existe uma carga emocional atrelada, geralmente negativa, claro, de estresse, de ansiedade e outras coisas relacionadas, como o Kim falou sobre medo também, principalmente medo relacionado ao estresse, que tende a virar uma fobia, né? Que estão associadas, mas ainda não é claro, segundo as pesquisas, que as questões emocionais são causadoras. Muitas vezes, o que foi demonstrado em algumas das pesquisas já feitas é que a pessoa tem a síndrome, pode ter questões genéticas, pode ser que seja até as questões emocionais causadoras, mas isso ainda não está muito claro, né? Que nota-se é sempre essa percepção de que quando a pessoa tem a síndrome do intestino irritável, geralmente essas pessoas têm questões emocionais associadas, tá? E aí, independente de qual é a causa, se a pessoa
tende a tratar isso com a multidisciplinaridade, como a Samia falou, vai eliminando, por exemplo, no caso dos alimentos, aquilo que pode estar causando ou piorando a situação, mas é importante que se trate também essas questões emocionais, independente delas terem ligação ou não. No fim, a gente costuma perceber na prática, né? E aqui não estou falando nada baseado em ciência, mas sim no que a gente vê no dia a dia, na prática, que normalmente quando você atende essas questões, resolve também essas questões emocionais, e principalmente quando as pessoas passam a se alimentar melhor ou ter essa questão, é percebida uma melhora muito mais rápida associada, né? Mas não dá para afirmar que as questões emocionais, embora elas sejam presentes, sejam a origem. Mas é importante a gente sempre verificar todos esses pontos. Tanto obter o diagnóstico de verdade do profissional responsável por isso, fazer a avaliação, para daí começar a ver se primeiro tem essas questões emocionais, porque a gente já sabe que, por exemplo, se tem essa conexão, e a gente vê que em muitos casos tem, pode estar relacionado com uma coisa que a Samia falou, que é, por exemplo, o sono. Às vezes o tipo de alimento, a forma que ela está se alimentando, o momento que ela está se alimentando, está gerando uma piora no sono, que começa a gerar outros desgastes durante o dia a dia, e aí esses outros desgastes que estão ali vindo em forma de estresse, de ansiedade e tudo mais, pode tirar esse ciclo. Bom, a gente já sabe hoje que o intestino é basicamente o nosso segundo cérebro aí, né? Com muito mais neurônios aí e tem uma comunicação rápida e efetiva com o nosso cérebro. Então, há uma tendência, assim, de que se o nosso emocional está complicado, está ruim, que ela possa transformar isso ou agravar esse caso, vamos dizer assim, né? Do intestino, vamos dizer assim, do intestino está carregando essa carga emocional e piorando a situação dele. E aí o que acontece também? Fazendo esse tratamento multidisciplinar, normalmente a gente vê essa melhora, porque assim, quando a pessoa está no ápice do estresse ou da ansiedade, o que acontece? O organismo todo está como se fosse apagando fogo naquele momento. E aí até o sistema imunológico tende a diminuir. Como é que uma pessoa que está sob toda essa pressão vai ter um momento ali para que o organismo consiga, vamos dizer assim, focar, né, trabalhar, direcionar os esforços para poder resolver esse problema? Não tem como, a pessoa não tem nem capacidade para fazer isso, porque o estresse não deixa. O corpo está lá preocupado em apagar o incêndio do estresse e não tem recurso para poder lidar, vamos dizer assim, com essa melhora desse processo. Então, na pior das hipóteses, quando você consegue trabalhar as questões emocionais, a parte do estresse e da ansiedade, seu corpo começa a ter mais tranquilidade e, consequentemente, ele consegue direcionar esses recursos para esse tratamento melhor. Eu, particularmente, nunca peguei um caso especificamente de síndrome de intestino irritável, mas já tive colegas que pegaram e disseram que, ao trabalhar com a questão emocional, que normalmente tinha, no caso que eu me lembro que um dos colegas relatou, ele falou que tinha muita questão de ansiedade e até um pouco de depressão associado. E aí, quando trabalhou essa questão, a pessoa conseguiu reverter isso muito rápido, assim. Então, não estou dizendo que é só isso, que é só trabalhar a questão emocional e está tudo certo, mas esse caso específico, e aí como a Samia bem falou, vai depender também da questão, né, biológica de cada organismo tem as suas particularidades, mas trabalhando essa questão emocional, a gente percebe que sim, há uma grande melhora aí dos casos, tá? Eu acho que na parte da hipnose a gente pode ajudar muito nesse sentido mesmo, né? Focar nessa questão emocional, como a hipnose tem uma proposta de atendimento mais rápido, um pouco mais rápido, vamos dizer assim, comparado com outras terapias. E, de novo, não estou falando que hipnose é a melhor terapia, é a única e o resto não tem nada a ver, mas como a gente consegue ter essa mensuração de resultado um pouco mais rápido, há uma tendência da gente avaliar também, normalmente nesses casos, essa melhora num tempo um pouco maior, né? Mas ainda assim não exclui o fato de fazer esse acompanhamento, tanto com a nutricionista quanto com o médico, porque eles que vão acabar tendo mais essa visão da parte fisiológica para poder averiguar se aquela questão realmente foi resolvida. Porque às vezes a pessoa pode não estar naquele momento, né?
sentindo ali os incômodos fisiológicos e achar que, por ter tratado a questão emocional também, a questão fisiológica foi embora. E às vezes está ali só escondido, esperando algum outro motivo, talvez um alimento que não seja ideal, ou talvez algum outro momento de estresse para poder surgir. Então, por isso, eu acho que é muito importante fazer todo esse acompanhamento para a gente poder atacar, né, esse problema de várias frentes e aí sim ter resultados mais satisfatórios. Então, acho que da parte emocional, pelo que a gente vê, é muito isso. Como a gente percebe sempre que tem questão que quando o nosso emocional não está bom, o nosso corpo acaba respondendo de alguma maneira, uma das maneiras possíveis, pelo que a gente tem visto aí, pode ser o seu corpo descontando no intestino vários outros problemas que ele vem carregando de cunho emocional. Na visão oriental, essa parada do cérebro, ela é muito grande, né? Que a gente chama o intestino é o nosso segundo cérebro, literalmente, né? Energético, tanto pelo formato, né? Dos ciclos lá, dos sucos e dos giros, lembra muito o cérebro. E geralmente, já fica até a dica aí, quando a pessoa tem alguma alteração no intestino, seja constipação ou diarreia, tá ligado automaticamente com a parte do sistema nervoso, na visão da medicina oriental. Tá? Então bate com o que o Roy fala, né, também, da questão. Então, paciente com depressão, paciente com ansiedade, paciente com medo, insegurança, incerteza, o que mais? Qualquer problema emocional vai afetar ali, porque está afetando o cérebro, o controle mental, o sistema nervoso, vai afetar o sistema entérico também. Então, tem ligação sim na visão oriental, os dois, tá? Então, primeiramente, né, o diagnóstico que a Samia falou, pô, avalia, né, o geral do paciente. Então, se o paciente tem alguma coisa no intestino, já pergunta logo de cara como está o emocional dele. Então, você que está assistindo e sofre, é muito provável que tenha alguma coisa acontecendo dentro de você. Às vezes, você não tem a consciência, né, do que está acontecendo, e está tudo bem, né? A gente está aqui para justamente ajudar vocês, mas tem alguma coisa acontecendo, tá? Então, se você tem o síndrome do intestino irritável, alguma coisa está acontecendo. E se você conhece alguém que tem, aí que está acontecendo mesmo, porque você de fora consegue enxergar mais fácil e melhor do que estando dentro da situação, tá? Então, geralmente tem esse ponto, tá? Então, na medicina oriental tem total relação, total ligação. Além da dieta, né? Porque o intestino, né? O intestino delgado, o intestino grosso também faz, né? A questão de pegar o que é bom e o que é ruim, né? Eliminar o que é ruim, o intestino grosso elimina o que é ruim, o intestino delgado pega, né, o que é bom, né, baço, estômago, etc. Então, a dieta também é muito importante, né? Então, quando eu falo a dieta, não é a dieta em si, né, mas a qualidade da alimentação é muito importante, tá? Então, na visão oriental é muito isso também. Então, a questão de vitaminas, sais, quais são os alimentos que tu coloca para dentro do teu corpo, também vai dar o impacto positivo para a tua saúde. E aí o oriental tem a seguinte versão. Tudo que você coloca para dentro do teu corpo é importante. Então não é só a dieta, não é só a alimentação, e sim a parte mental e emocional também. Então imagina que você vai comer o quadro, momentos de ansiedade. Você está comendo aquilo, você está enfiando aquilo para dentro do teu corpo. Então a ideia é o quê? Você ter consciência de quão é bom essa ansiedade para você. Pô, será que vai me fazer bem comer essa ansiedade? Ou será que vai me fazer bem ficar ansioso por essa situação X? Ou momentos de raiva, todo mundo vai ter raiva, né? Ainda mais quem dirige e fica no trânsito, né, depois de 2 horas, vai ter momentos de raiva, vai ter laços, né, momentos de picos de raiva. Então a ideia é o quê? Você ter consciência disso. Vale realmente eu ficar com raiva por isso? Ou ficar mais tranquilo e levar a vida mais tranquila, tá? Então, isso também leva, tá? Então, tudo isso, na visão oriental, é muito da síndrome do intestino irritável. Então, tá tudo ligado, tá tudo junto. Tá? Então, por isso que na visão oriental tá ligado sim, e a gente consegue tratar, tá? Então é possível tratar a síndrome do intestino irritável, tanto na prevenção, quanto depois já tiver os sintomas, né? Que eu falei, né, na diarreia, etc. A gente consegue tratar os sintomas, tá? Mas também a gente consegue prevenir. Então, a mesma coisa, vai dar uma cutucada, que não é o tema dessa live, mas a gente consegue prevenir derrame com a medicina oriental. Então, se consegue prevenir derrame e câncer, então dá para prevenir a síndrome do intestino irritável, tá? Mas é o quê? Sempre a prevenção, tá? Então sempre a gente joga antes, né? Então antes,
se a gente vai jogar um jogo de Copa do Mundo, né? Vai ter Copa do Mundo ano que vem, a gente tem que fechar a casinha, né? Ter uma defesa boa para não tomar gol. Senão, se tomar gol, a gente vai perder o jogo. Então, a ideia seria isso aqui. Então, para defender o nosso corpo, a gente tem que ter uma defesa boa. Então, a gente entra com a prevenção. Tá? Então, quer com a alimentação, quer controle mental e emocional, quer controle energético, e etc. E etc. Tá? Então, só deixa eu ver aqui que veio umas perguntas aqui. Mas na visão oriental é isso, tá? Eu não vou entrar em técnicas que dá para fazer, mas dá para fazer, tipo, a hipnose, a nutrição, dá para fazer acupuntura, dá pontos de movimento terra, movimento água, tudo para controlar o ciclo ali. Dá para fazer moxa, dependendo pode fazer moxa, tá? A meditação também ajuda, o yoga também ajuda, tá? Então, beber água, ingerir água também ajuda. Então, tem muitas coisas que você pode fazer, mas a ideia é você ter consciência do que você está colocando para dentro de você, seja da alimentação, seja do padrão mental e emocional, tá? E a visão energética também. Então, que aí eu vou dar o gancho também, que acho que vocês já estão começando a entender, pelo menos nas últimas 2, 3 lives de doenças autoimunes, a gente comentou. O espaço e o ambiente onde você se encontra pode sim ser uma causa de patologias autoimunes. Muito. Tá? E na visão energética é muito comum isso também. Tá? Então, é um ambiente sujo, né? Você automaticamente vai esponjando aquele ambiente, vai ficando mais para baixo e vai caindo a energia. Tá? Então, é bem comum também. Realmente tem a demora em se observar os sintomas, né? Leva um processo sofrido para o paciente. Sim, porque se você demora para... É que assim, não é uma parada, né, que você vai avaliar e você já vai bater o martelo. Pum, é síndrome do intestino irritável. Então, a ideia é o quê? Você vê os sintomas, automaticamente vendo os sintomas, né, para quem é aluno já sabe, já avalia o que está gerando esses sintomas, já vê qual é o movimento que está gerando esses sintomas. Então, se tem uma diarreia, procura entender a diarreia, bem da alimentação, ou bem do poder do padrão mental, emocional, alguma coisa está gerando essa diarreia nesse paciente, nessa pessoa. É isso que a gente vai ter que caçar. Então, é sempre um passo antes, não é o sintoma específico que a gente vai olhar, pelo menos eu, aí até o pessoal da mesa pode falar. Então, se está tendo a diarreia, eu não vou tampar, né, como é que fala? Eu não vou botar a mão para a pessoa não diarrear mais, diarrear. Eu vou deixar... Eu vou deixar explicar melhor o que rodar. você está falando, pera. Não adianta a pessoa estar com diarreia e tomar um medicamento para prender o intestino. Isso. Pode até tomar se estiver te incomodando muito, mas você tem que descobrir o porquê que você está com aquela diarreia e tirar o que está causando, né? Ao invés de simplesmente tomar um medicamento e resolver o seu problema. É isso. Mas é isso. Então, não, mas por quê? Porque a diarreia, na visão energética, tá? A diarreia é uma proteção do corpo, assim como o vômito. O corpo tá expelindo aquele negócio, você tem que deixar sair, tá? Exatamente. Então precisa, tá? Aí só para dar outra cutucada aí também, é que nem a anticoncepcional. Na visão oriental, não é recomendado tomar anticoncepcional porque você está começando a dar uma segurada ali, né? E você tem que ter, né? A mulherada tem que ter. Mas eu vou sofrer. Calma, não é que você vai sofrer, é porque você não está se cuidando. Aí a gente entra com a prevenção na menstruação, climatério, menopausa, tá? Então é só um ponto para vocês entenderem, tá? Então tudo que o corpo tem na visão oriental é para ter mesmo, tá? E se está tendo é porque está mostrando algum sinal. É tipo o painel do carro, tá pitando, você vai ter que ver o que está acontecendo, tá? Então, sim, observa os sintomas, mas procura a geração, a causa desses sintomas, tá? Não trata só o sintoma. Você falou das mulheres, eu acho que a gente podia um dia marcar isso aí, viu? Porque eu já ia falar coisa que eu vou segurar. E a gente fala numa próxima. Tem muita Demorou. Tem muita coisa que dá pra falar. Sobre essa questão, de sentir ou não sentir as coisas e tratar e não tratar. Nossa, dá pra rolar muito assunto aí. Dá pra fazer o mês da saúde da mulher. Saúde da mulher. Saúde do homem também. Nossa. Não, mas é isso. Observa a geração, tá? Sempre procura entender o porquê que o paciente está tendo isso. E aí, não é porque ele vai sofrer, não. É porque ele sofre, porque a maioria, essa é a treta, a maioria dos tratamentos está na consequência, está no sintoma, está no paliativo. Exatamente. Então, se a gente volta atrás, né, o que está gerando a consequência, a gente trava isso aí e ele não sofre, tá? Então, é essa sacada que vocês têm que ter na cabeça. Então, se você está sofrendo,
tá errado, alguma coisa tá errado aí, a gente tá aí. Então, qualquer coisa, manda aí mensagem pra gente que a gente resolve essas paradas aí pra vocês. Nos estudos, realmente não tem mais a visão ocidental com medicamento alopático. Geralmente é isso mesmo, que é mais rápido, né? Só que ao mesmo tempo que é rápido, também machuca tudo, né? É tiro de bazuca que eu falo, melhor. Mas pode pegar outras coisas também. Mas é claro, tem que saber o que tá rolando, né? E ver com o médico, ver a questão hormonal, etc. Tá? Quer complementar aí, vocês que trabalham em hospital, etc? É isso mesmo, é verificar, mas às vezes antes até, eu acredito que, embora você esteja fazendo o acompanhamento multidisciplinar, se foi identificado, por exemplo, que existe uma questão da alimentação e do emocional antes do remédio, por que não talvez trabalhar essas questões e aí verificar se ainda vai ter a necessidade de tomar um remédio, a menos que seja claro, um caso urgente, né? Sim. Então, ficar atento a esse sinal principal que está gerando esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse problema, mas não só isso, porque às vezes a pessoa também começa a sentir o intestino dar sinais de que não está funcionando direito, e aí o foco vai para o intestino. Acaba nem reparando que tem outras coisas incomodando há tanto tempo que o foco virou o intestino. Então, é olhar o intestino, olhar, aproveitar. Na verdade, a gente fala do intestino aqui, porque a live é sobre isso, mas acho que qualquer sinal que você receba, se já chegou num ponto que está fisiológico, e é uma questão emocional, por exemplo, envolvida, aí o negócio você tem que tomar o dobro de cuidado e fazer o dobro da análise. Olhar a alimentação, olhar a rotina que você está levando e ver se que mais está te incomodando. Porque são pequenos sinais, às vezes. A pessoa já está ali. Acho que a gente já falou isso em outras lives, mas só reforçando. Às vezes a pessoa está sofrendo, como o Kim falou, e aí ela se adapta àquele sofrimento ao invés de olhar e investigar. Bom, o que está incomodando? O que está ruim? O que eu estou sentindo? Como é que está meu dia? Como é que está minha rotina? Eu ando mais estressado? Eu ando menos estressado? Estou dormindo bem? Estou dormindo mal? Estou me alimentando num geral melhor? Ou estou comendo muita besteira? Ou estou me alimentando errado? Nas quantidades certas, nas quantidades... Então, olhar tudo, né? E até acho que antes de chegar nesse ponto de você sentir fisiologicamente alguma coisa, procurar fazer essa observação com mais frequência, mesmo você não estando sentindo nada. Averiguar como é que tá a rotina, como é que tá. Não, tá legal, tô dormindo bem, tô tranquilo, um estresse ou outro no trabalho, porque a gente sabe que vai ter situações nas quais você vai reagir e vai ficar com raiva, vai ficar com tristeza, com ódio, mas esse aquilo não tá frequente ao ponto de estar tornando de ser o seu normal, vamos dizer assim, né? Toda hora, qualquer coisa já te tira do sério, já te deixa estressado, já te deixa ansioso. Se isso está se tornando o seu normal, precisa observar para começar a mudar isso, né? Então, acho que vai bem de encontro com isso que você falou. Se observar, né? Sempre. Acho que é ter consciência, né? Acho que falta isso. Acho que teve outra live que acho que a Sam comentou, né? Falta essa consciência. Tipo, não fomos ensinados a ter. É apenas ou menos. Nem um pingo. Fomos ensinados. Mas bora aprender. Precisa. Porque senão você, assim, a gente até tenta pontuar, né? Eu vou sempre puxar a sardinha pro meu lado e puxar na alimentação. O Rafa vai puxar nessa parte de emocional, né? Então, assim, cada um vai puxar a sua questão. Sim. Você vai puxar a parte energética, mas é o paciente que está vivendo aquilo. A gente, de fato, não, a gente só sabe até onde ele conta, né? Uhum. Eu já cheguei, assim, ó, a atender milhares de vezes o mesmo paciente e descobri uma coisa, sei lá, depois de um ano, que ele nunca falou, porque até então não era uma questão, mas é uma questão. Não vinha pro radar, né? Diferença. E às vezes, sei lá, faltou feeling meu de fazer essa pergunta, o paciente também não se importou, porque não era um problema, e quando você vai ver, ele já tá, você não consegue consertar, porque realmente o mais importante ele não te falou, que é o que ele tá sentindo. Né? Fica difícil. E eu acho que esse é o grande lance da multidisciplinaridade. Por quê? Porque às vezes a pessoa já está passando por certos processos, seja emocional ou de alimentação, tão naturalmente, que aquilo vai acumulando e uma hora vira um problema, que quando acontece, às vezes é um negócio que ela nem imagina que é, né? E aí ela tá, assim, o resultado daquilo que ela nem imagina tá bombando aqui, ela tá focada no problema, mas ela não sabe que às vezes é só porque foi desencadeado há muito tempo, porque, sei lá, ela tá dormindo mal por um bom tempão,
tá comendo muito mais coisas que não deveria, já ali a partir de um tempo que é muito longo. Ela não vai conseguir fazer essa associação tão distante. Por isso, essa autoobservação constante é uma coisa que ajuda muito, né? Trazer todos os aspectos, procurar todos os profissionais. Por mais que às vezes ache que não tem nada a ver, né? Ah, não, o meu estresse é por causa do meu trabalho. Às vezes nem é. Às vezes esse negócio já vem lá de trás e o trabalho é só mais um ponto de inflexão. Ah, não, meu intestino tá ruim hoje porque eu comi uma feijoada ontem. Às vezes não é. Às vezes foi porque você veio comendo um monte de coisa aí faz um tempinho já. A feijoada foi só Cerejinha exatamente. do bolo. É só a cerejinha do bolo. Aí você acha que é. Ah, não, essa noite eu dormi mal, então eu tô estressado hoje, porque só essa noite eu dormi mal. Às vezes você tá dormindo mal e acha que tá dormindo bem. Já vi isso muito acontecer. Você acha que tá... Não, eu durmo, eu deito, eu durmo. Mas durante a noite, como é que tá a qualidade do seu sono? E às vezes tem tantos fatores anteriores influenciando, né? Então, olhar até o que você acha que pode não ter nada a ver, é bom dar uma averiguada, né? Sempre. É por isso que eu acho que cabe a nós fazer as perguntas certas também, sabe? E Com isso a gente certeza. vai pegando com o tempo. Não é ter, sei lá, comecei a atender agora e você não vai saber as perguntas certas. Você vai pegando a manha, Sim. né? Conforme o paciente, sei lá, que nem os psicólogos que estão atendendo online, eles estão tendo que ver como que o paciente se mexe na cadeira. Porque, afinal de contas, eu ouvi isso de uma colega minha. Como você se mexe na cadeira, como você cruza o braço enquanto você está contando alguma coisa, isso faz diferença. Muita. Então, é vivência, assim. Tem coisa que a gente pega no ar e tem coisa que a gente só tomando chicotada para saber, porque... E aprender a fazer as perguntas certas para o seu paciente. Você não precisa ir muito longe. Quando você vai fazer o atendimento, seja ele qual for, você começa a reparar e começa a se habituar àquele tipo de expressão do seu paciente, do seu cliente, que quando você começa a ver esse padrão se repetir, você já começa a entender algumas coisas. Conheço essa carinha. O cara tá falando uma coisa, mas ele tá olhando de um jeito que você fala, putz, tem uma outra coisa aí que nem ele tá percebendo. Né? Exatamente. Eu vou ser bem sincero, eu reparo em coisas agora, né, com mais tempo de atendimento, que até essas coisinhas já salta aos olhos e já quer me dizer outras coisas, e aí eu vou me encaminhando para perguntas. Às vezes eu chego o paciente, o cliente quer fazer um atendimento para ansiedade, mas aí eu pergunto, mas como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E o cara batendo a perna e com a ponta dos dedos que eu fico reparando, tudo roída, comida assim, né? Eu falo, e ele assim, não, tá tudo bem, e batendo a perna. E essa semana, não, ontem eu não dormi. Aí eu olho assim, o dedo tá todo comido, parece que foi recente, sabe? Tipo, deu para perceber. Então tem umas coisas assim que até não, né, é importante esse visual também, porque é o tom de voz, é o jeito que ele fala, como ele conta as coisas, para você pegar o que não está sendo dito ali. Tem cliente meu que às vezes não olha no meu olho. Aí no final da sessão ele tá sorrindo na minha cara, porque deve achar engraçado também, né? Mas tá feliz, tá diferente, tá olhando no meu olho, é outra coisa. Então, todos esses sinais você até percebe ali já algumas mudanças, né? Até no próprio atendimento e quando ele faz aquilo que você propõe, que pode ajudar, isso já vai fazendo as mudanças também, que é bem interessante. Tem mais pergunta Só um aí? ponto para... Não, só um ponto aí da avaliação, né? Que você comentou de prática. É minha coisa, tá? É minha brisa de atendimento. Eu pergunto qual é o estilo de música que o paciente está ouvindo para entender o que está acontecendo com ele. Legal. Bem legal. Porque é ali que tá a resposta. Nem ele sabe, mas para mim tá a resposta. Então, se pega um paciente que está ouvindo muita MPB, é bem comum, né? Geralmente as mulheres ouvem mais MPB do que os homens. E eu pego um paciente que ouve muito mais aqueles rock, como é que fala? Rock pauleira, tipo Slipknot, tipo... não, aí é... Aí aí começou já a dar um ziriguidum. E aí eu dou mais atenção ali. Tá? Então, dependendo, mas sou eu Kim, eu não sei se a galera faz aí. Mas o estilo de música é importante. Tem outras coisas também, questão de filme, seriado, o que você está assistindo, o que você está lendo, essas coisas também ajudam no meu diagnóstico. Então, eu faço essa varredura aí que vocês falaram, né? Que a Samia falou, pô, varre tudo. Todos os detalhes. Cada detalhe é importantíssimo, né? A gente trabalha com informação. Tipo detetive. Quanto mais informação a gente tiver, a gente consegue tirar. E aí tem que fazer as perguntas certas, né? Óbvio. Tipo, para não caçar. É complicado, porque assim, você não pode chegar para o paciente...
Eu aprendi isso na pós, né? Na pós, a gente aprendeu a fazer uma anamnese de 2 horas. Eu sei, gente, sério isso? E na nutrição comportamental, a gente tem que deixar o paciente falar. E aí você vai avaliando. Então, o que eu faço agora? Então, eu não fazia isso. É recente. Eu falo assim, vai, vamos lá. Me conta a sua história. Meu, quando você fala desse jeito, eles saem te contando tudo. Assim, você não precisa perguntar. Eles te falam tudo. Eu só tenho que ir mudando onde está a minha pergunta. Eu tenho que procurar onde que estava essa pergunta que eu ia fazer. Está em outro lugar, mas eu vou encaixando. Porque ele te conta tudo. E aí que faz. É aí que você pega, entendeu? É saber fazer as perguntinhas do jeito certo. Gente, isso faz toda a diferença. Mas essa da música é boa, hein? Eu gostei. Não tem faz. Que usar o meta, como é que é? O meta modelo lá, o meta padrão. Também. As perguntas da meta padrão são bem importantes. Então, Falando em perguntas, temos perguntas aí, comentários? Tem um comentário aqui que eu acho legal, da Luciana. Em crianças também pode-se considerar os mesmos sintomas dos adultos? Sim, porque, assim, é o intestino dando sinais, né? Então, pode ter distensão, pode ter gases, pode ter diarreia, pode ter constipação, sim, com certeza. Mas eu acho que o diagnóstico em criança deve ser ainda mais difícil. Eu nunca peguei. Deve ser mais difícil, porque criança, né? Às vezes, dependendo da idade, ele não come de tudo. Dependendo da idade, come de tudo. E então é um pouco mais difícil. Dependendo da idade, ainda está em algum desenvolvimento também, né? É mais complicado, mas é super possível. É ter um olhar refinado para o paciente. E a mãe tem que estar bem atenta. A mãe ou o pai, né, que for acompanhar, tem que ser bem atento para ter percebido as coisas. Porque a criança não vai saber falar. Eu fiquei triste, então eu, sei lá. Não, a criança é muito difícil, né? Ele ter essa percepção. Mas vai como uma criança evoluída. Mas... Mesmo assim. Se bem, né, que criança é mais evoluída que adulto também. Mas eu já peguei criança, já atendi criança, e é real, a criança, ela chora. Olha que brisa, né? Eu tenho sobrinho e tal, não tenho filho nem filha, mas tenho sobrinho, tenho amigos que têm filhos, etc. Só que eu sou muito observador, né? Acho que todo oriental, não vou falar todo, mas a maioria dos orientais são observadores. Mas o tipo de choro, cara, é muito louco isso, mas o tipo de choro representa uma parada diferente. Então, olha que louco isso. Não sei se existe algum estudo disso, nunca procurei. Mas o choro de fome é totalmente diferente do choro de dor. Agora eu vou, né, quem é mãe, quem for mãe aí, comenta aqui para mim, é real, isso aí vai me ajudar bastante. Quem é mãe mesmo, né? Não é quem cuida, gosta de quem, não. Quem é mãe, que acorda de madrugada e vai... um choro diferente, é muito louco, eu não sei te falar. Eu já atendi mães, né, e realmente elas falam, cara, é um pouquinho diferente. E aí também tem a questão de mãe, né? Quem é mãe, nasceu para ser mãe, vai ser mãe e já saca na hora, né? Tudo que a mãe fala acontece, é bizarro, né? Vai chover, leva guarda-chuva. Terremoto, maremoto, furacão, negócio. Mas é padrão, mas o tipo de choro, ele difere. Então, as mães, elas têm que estar muito... tanto mãe quanto pai, vocês não sabem, tem que estar muito ligeiro. O tipo de choro vai revelar o que a criança tem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto toda criança, aí na visão oriental, não é o tema de hoje, mas só passando. A gente vai olhar a orelha da criança, para ver quais são os sintomas que está tendo ali. Tá? Então, a gente vai ver na orelha, tá um problema no estômago, vai ali na área de estômago vai acontecer alguma manchinha para a gente já observar na criança. E a criança é muito mais rápida, porque a orelha da criança ela é menor, mas ela começa a ficar muito mais sensível. Então, você consegue ver uma camadinha meio que branquinha, esbranquiçada, cinzinha. Então, é ali que a gente vai tratar. Eu não sei olhar a orelha aqui, posso olhar o dedo? Aí você vai olhar o indicador. Depois eu posso fazer uma live disso, fora disso, para vocês olharem o indicador da criança. Que aí vai aparecer umas veinhas aqui, tanto na frente quanto na lateral. Então, quem é mãe, fica ligeiro aí. Se aparecer uma veinha no dedo indicador do bebê, até os 3, 4 meses, até os 3, 4 anos, alguma coisa está acontecendo. Tá? Então, veinha, coxinho, não é normal. O dedo da criança tem que ser igual da cor da pele dele, tá bom? E esse é do choro, tá? Então, eu já peguei essas paradas de criança. Óbvio que eu não tenho criança, então eu ficava bugado. Eu tinha que perguntar para a mãe o que era até entender. Mas geralmente eu olho ou o ouvido ou o dedo para tratar. Mas os sintomas são iguais. E aí, para fechar, aí as mães e os pais vão ficar putas comigo, mas geralmente a criança esponja os responsáveis da casa. Com certeza. Ou seja,
são vocês que estão deixando as crianças doentinhas. Tá? Assim como os pets, cachorros, gatos, papagaios, coelhos, etc. Tá? Peixes também entram aí. Tá? Então, eles simplesmente esponjam o que os responsáveis, né, os adultos aí da casa estão pegando. Tá? Então, se a criança está tendo... isso é pesado, hein? Mas se a criança está tendo sintomas de síndrome do intestino irritável, a culpa é do responsável. Então, você que é responsável... Podia ter falado isso mais alto. O responsável vai ter que ser tratado aí. Não vai dar... pode ser. Mas essa é real. Na visão oriental, é isso. Tá? Então, se a criança está tendo algum sintoma diferente, a culpa é do responsável. Seja mãe, pai, avô, avó, não, sei lá. A babá também tem muito impacto, presta atenção nisso aí também. A babá também tem muito impacto na saúde das crianças. Tá? Mas minha família está bem, mas a babá, a diarista, né, não sei, alguma coisa está acontecendo aí. É do convívio, tá ali na casa ali, tá? Então, pode acontecer. Então, mais um ponto aí para vocês avaliarem. Querem complementar aí? Não, é isso mesmo. Mais comentários? Perguntas? Do choro é real. As meninas que são mães aqui falaram. O choro dá para descobrir. Então, é isso. Então, o choro tem. Mas é padrão. Então, é isso. Para tratar a criança, saibam de saber, né, diferenciar os choros. Mas acho que só a mãe e o pai, só quem tá ali cuidando. A gente que é terapeuta não vai conseguir falar. Tipo, não. Você não convive com ele, né? No meu caso, atendimento com a hipnose também, nem a hipnose, dependendo da idade, vai conseguir alcançar essa criança. E precisa de comunicação, né? Mas acho que para quem faz esses diagnósticos mais fisiológicos, acho que é o Sam, o Kim, aí acaba tendo mais, nesse primeiro momento, né? Tendo mais uma visão de resultado melhor, talvez. Me veio uma coisa aqui. Se você apareceu um pai, vamos falar um pai, porque nós estamos falando muito de mãe. Apareceu um pai com uma criança e o filha, sei lá, tem 3 anos. Você não dá para atender a criança. Você atenderia o pai? Você sugeriria, pai, acho melhor a gente fazer um tratamento com você e ver se isso espelha na sua criança? Você já pensou nisso? No meu caso? É. Então, na verdade, vai depender... Porque, assim, quando o assunto é a criança, a gente não consegue... O Kim está falando da parte da visão energética, que ela está absorvendo isso de alguma forma. Na hipnose, a gente não vai ter essa visão, né? É claro que a gente sabe que a criança, nosso cérebro, quando já está formado, já está absorvendo as experiências do meio. Mas talvez em algum momento, de acordo com o que eu entendo da hipnose, ela ainda não tem, muitas vezes, em alguns casos, você absorve a experiência, mas não necessariamente você vai dar um sentido naquele momento. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Imagina um bebê de 3 anos, uma criança de 3 anos está lá brincando. É o exemplo que eu gosto de dar sempre da barata. A criança, às vezes, não tem medo do bicho. Ela não sabe o que é, ela é curiosa, ela tá brincando. Aí vem o pai e dá um berro na orelha da criança e ela toma um susto olhando para a barata. O cérebro daquela criança criou uma conexão, pode criar uma conexão ali, susto igual medo mais barata. Então, toda vez que ela passa a ver a barata, a partir dali, ela já fica com medo. Aí ela começa a entender que o medo é do bicho, porque o bicho pode fazer mal. Mas não, é porque lá atrás ela tomou um susto e o cérebro já falou, pode ser perigoso, peraí. Aí toda vez que ela vê a barata, isso reforça. Ou toda vez que ela passa por uma situação que ela toma uma surpresa, leva um susto com essa barata, vai reforçando. Aí o que acontece? Com uma criança de 3 anos, a gente não consegue estabelecer uma comunicação. Então, fazer, vamos dizer assim, uma terapia com essa criança com a hipnose não seria possível, porque, quer dizer, a chance seria muito pequena, porque ela não vai seguir ali muito bem o que eu falo, tá? Mas se ela tá chegando lá com síndrome de intestino irritável, etc e tal, eu acho que nesse caso, eu teria que ir para o médico especificamente, mas se o pai entender que existem questões ali, que ele está num momento de estresse, que está complicado, que está difícil para ele, há uma chance de trabalhar com ele e, de repente, ele estando bem com ele mesmo, isso refletir ali na criança, tá? Mas aí tem que ser uma percepção do pai. Fala, olha, não sei, porque provavelmente esse pai que tem essa criança, ele não vai levar no caso no hipnoterapeuta para tratar essa questão. Porque ele vai no médico, a criança não sabe nem falar, vai levar no médico. Pediatra. Médico responsável, pediatra. Mas se ele perceber que ele tem questões ali para ser trabalhadas, talvez isso é um pouco complicado, porque normalmente ele não vai associar. O estresse é meu. Qual a
ideia. reflete no meu filho, né? Boa ideia. Assim. Mas se ele topar fazer um atendimento, pode ser que ele estando bem com ele mesmo, isso reflita de alguma forma. Mas eu acho que não vai ser só o caso, entendeu? É isso. Eu digo porque, assim, olha, eu já tenho muitas amigas e colegas que trabalham comigo que vêm falar assim, olha, minha bebê, o intestino não funciona, o que eu faço? Gente, eu faço o que eu posso. Mas, quando você pergunta, eu sempre pergunto, quando você era bebê ou pequenininha, como que era o seu intestino? Gente, é sempre igual. Mãe com intestino ruim, o bebê tem intestino ruim. É impressionante. Por isso que eu perguntei. Pode ter o fator emocional, mas pode ter também um fator genético aí que... Aí eu tô viajando na batata sem conhecimento nenhum, mas imagina o seguinte, a mãe lá na infância teve uma questão emocional que gerou esse problema de intestino. Você transformou, seu cérebro é plástico, ele transformou aquilo. Ela cresce com esse problema de intestino. Fisiologicamente tem uma alteração ali. O que acontece? Ela engravida, uma parte dos genes vai para a criança. A transferência genética pode acontecer. Será que trabalhar a questão emocional dessa criança ou dessa mãe pode ajudar nessa questão? Talvez. É teste. Aí precisaria averiguar. É uma possibilidade. Não dá para descartar, né? Mas aí trabalhar com a criança diretamente porque a mãe pediu, nesse caso, eu por exemplo, nem tem como, porque eu não tenho comunicação com a criança. Talvez lá pelos 7, 8 anos da criança eu consigo conversar com ela, porque aí é uma idade que a gente costuma dizer que na hipnose é uma idade legal, porque você já tem uma certa comunicação com a criança, e aí você consegue levar ela para esse lado da comunicação. Às vezes nem precisa da hipnose especificamente, mas você consegue fazer a terapia conversacional com ela e ela mesma vai mudando isso daí, essas percepções dela. Então, teria que ter, do ponto de vista da hipnose, essa comunicação aí. Beleza? Total. Só para concluir essa parada. De geração, sim, na visão dental tem total. Acho que até a Deise aqui, que é a aluna, ela colocou, pode ser uma situação de choque durante a gestação e a criança pode apresentar alteração. Sim, ela vai herdar, que nem o que o Roy falou, só que ele falou bonito, alterar genes plásticos no cérebro. Não, mas é real. Na visão dental é isso aí também. Na questão do Jing, né, vai adquirir, automaticamente já passa, né, para o próximo gene. E aí, respondendo que se vier um adulto, nunca veio para mim uma criança, tratar a criança, e sim, eu até trato os pais, aí do nada a criança vem zoadinha para mim e fala, Kim, faz aí o negócio. Eu falo assim, opa, aí alguma coisa acontecendo. Mas geralmente eu atenderia os pais, os responsáveis, né, o pai aí, né, nesse exemplo. Eu daria, né, eu recomendaria, explicaria para o pai para entender o que está acontecendo com ele, né, e explicaria a real mesmo. Ó, a criança está sendo reflexo de alguma coisa que está acontecendo aí. Então, tipo, não desse jeito, né, mas de um jeito mais sutil. Tentaria ser mais sutil. A culpa aí é de um adulto, a culpa aí são dos adultos da casa. Não é sua, mas a culpa é dos adultos da casa. Inclui você também nessa aí. Mas é o ambiente. O ambiente está, digamos que em desequilíbrio, em desarmonia, então vai desarmonizar todo mundo. Tá? Mas tem sim. Mas tem isso, tá? Então, de criança é isso, tá? Então, se a criança tem, só para encerrar aí, se a criança tem os sintomas do síndrome do intestino irritável, é muito provável que seja reflexo. Tá? Então, a gente vai ver os pais. Então, vocês... Aí, detalhe, que é o que o Roy falou, você que é mãe, o Roy que a Sam falou, você que é mulher, quer ter filho e tem um intestino ruim, já começa a tratar aí, porque pode ser que você passe isso aí. Aí que é um dado mais louco, na visão oriental, enxaqueca também. É bem comum. Ninguém merece. É bem comum, tá? E menstruação também. São duas paradas que o filho, né? O filho não vai ter menstruação, mas a filha vai ter problema na menstruação e pode ser que a enxaqueca passe sim pros filhos, pelas filhas. E se nascer, é só dar um gancho aí, mas se nascer de fórceps, aí que vai ter enxaqueca brutal, tá? Anyway. Óbvio. Mas é isso, certo? Quero uma live com crianças. Vamos ver, se tiver assunto a gente faz. Criança é foda, cara. Pediatria é sinistra. Cutuca muito o ego dos pais, velho. É treta. É treta. Mas a gente pode conversar, tá suave. Certo? Mais dúvidas? Eu falei tudo aqui da minha parte, seria isso. Querem achar alguma coisa? Bem, quem tiver dúvida aí vai mandando. Antes de encerrar, eu vou fazer o quê?
Os contatos do Roy e da Sam vão ficar aqui embaixo da descrição do vídeo. Então vai acabar aqui, eu vou editar e já vou subir lá para o YouTube. Quer dizer, não vai subir para o YouTube, que vai estar para o YouTube, eu só vou subir a descrição. E aí, se vocês quiserem conversar com a gente em particular, vocês podem mandar, tá? Mas a síndrome do intestino irritável, sim, a gente consegue, né? Então, a última live a gente não conseguiu falar, mas a gente consegue tratar, dependendo a gente consegue prevenir, né, os problemas, né? As doenças autoimunes também a gente consegue prevenir, tá? Em vez de você passar perrengue. Então, se você tem a síndrome do intestino irritável, se você conhece alguém, passe esse vídeo, né? Compartilhe essa live, esse vídeo, para que a pessoa possa entender e como que a gente pode ajudar ela. Lembrando que é recomendado, né, o que a gente está fazendo aqui, que uma equipe multidisciplinar atue nesse paciente, né, para ter resposta melhor, para ele melhorar mais rápido do caso, tá? Então, se alguém tiver dúvida, bem, não veio nenhuma dúvida até agora, então provavelmente não vai ter. Ficou muito claro. Ficou bom, mas quer dizer que todo mundo entendeu o que a gente falou. Isso é excelente. Mas acho que é isso. Certo? Então, vamos aí encerrar aí, né? Acho que já deu uma horinha. Agradecer a presença de todo mundo. Agradecer a presença da mesa aí, tá? E muito obrigado. Vejo vocês daqui a 15 dias. O tema já está escolhido, né? Aquele mesmo que eu falei. Por mim, sim. Então vai ser diabetes, tá? Então anota aí, diabetes. Diabetes. A gente vai trocar ideia. Diabetes tem bastante coisa, muita coisa, tá? Então a gente vai tentar resumir aí em uma livezinha para vocês, tá? Mas já tem diabetes, então quem tem diabetes, você que tem diabetes, você conhece alguém que tem diabetes, chama aí e assistir junto, que é essa conversa aqui, né? A gente vai começar a discutir e vamos desenrolar aí para vocês, tá? Então vejo vocês daqui a 15 dias. Mentira! Pera, deixa eu tirar o print. Travou. Agora voltou. Ai, que não aguentei. Tem coisas que só essa live faz por você. Pode falar, conclua, Kim. Cortou? O que eu cortei? Vocês ouviram? Eu também travei? Só você travou, na verdade. Então eu voltei. Não, é só agradecer. A gente vai falar de diabetes daqui a 15 dias. Agradecer a presença de todos vocês. E é isso. Deixar a palavra aí com vocês antes de encerrar. Vai, Sam. Acho que ela vai rir até amanhã. Eu queria agradecer também a galera que participou, que mandou os comentários, perguntas. Se vocês tiverem maiores dúvidas, adicione a gente aí no Instagram, no YouTube, perguntem, mandem um direct. E no que a gente puder ajudar, contem conosco. Até a próxima, daqui 15 dias. A gente não marcou, hein? A gente tem que marcar as datas. É isso, gente. Obrigada. E a gente se vê no mês que vem. É isso aí. Vou encerrar aqui o YouTube. Alô! Até mais!